Olá a todos, estou aqui gravando esse vídeo aqui para a gente poder corrigir a prova da UERJ do ano passado, tá? Já fiz uma correção da prova da UENEM de 2017 e vamos na sequência aqui para a gente poder ir estudando junto e para que vocês fiquem mais preparados para resolver esse tipo de questão. Uma diferenciação entre o UERJ e o Enem é que a prova da UERJ é um pouco mais conteudista do que a prova do Enem. A prova da UERJ ela vai te cobrar um pouco mais de conteúdos, mas ela também, da mesma forma que o Enem, daquela forma que eu ensinei no outro vídeo, você pode ir na pergunta final e caçar ali alguma palavra que vai te levar para a resposta. Assim você vai no texto, vai na imagem, vai no gráfico, vai na tabela e vai conseguir encontrar com muito mais facilidade do que se você fosse ler tudo para ver a pergunta, para depois caçar a sua resposta. Então eu estou tentando ensinar para vocês uma forma prática para que vocês possam resolver as questões, tá? Não é macete, não é receita de bolo, mas em geral acaba nos ajudando a fazer a prova de uma forma mais rápida, beleza? Então eu vou com vocês aqui, vou passando as questões para que a gente possa seguindo, tá? Questão aqui, primeira questão, vamos nessa. De acordo com essa concepção sobre a forma da Terra, está falando alguma coisa sobre a forma da Terra. Dentre as viagens empreendidas pelos exploradores no período das grandes navegações, a que faz alusão a Stephen Hawking, seria impossível a realização do seguinte percurso. Então ele nos dá 4 mapas e nos faz a pergunta, de acordo com uma concepção de forma da Terra, qual que seria a alternativa inviável, ou seja, que não seria possível de fazer. Então a gente tem que ir lá no texto e caçar o que ele está falando sobre forma da Terra. Vamos lá no texto. Nesses últimos tempos, tem se difundido na internet uma concepção sobre a forma da Terra, a Terra plana. Não precisa mais ler o texto, gente, já vimos aqui a forma da Terra que eles estão falando, que é a chamada Terra plana. A Terra plana não acredita que a Terra tenha um formato de geóide, né, ou elipsoide para a fabricação dos mapas. Então ela acredita que a Terra é plana. Ou seja, nos dois extremos da Terra, no hemisfério oriental e ocidental, seriam como 2 grandes buracos. Então, só por essa concepção, a gente já consegue chegar nas respostas, porque se você observar os mapas que eles colocaram, o único mapa que vai para os 2 extremos é o da letra D. Ou seja, segundo a Terra plana, não seria possível fazer essa viagem, porque os navios na época, as caravelas, iriam cair em um buraco, tá bom? No buraco que eles acreditam, né? Lógico que essa questão de Terra plana, isso aí está por fora, né, gente? Vamos pensar na ciência sempre. A diferença entre as posições de Barack Obama e Donald Trump quanto aos problemas relacionados à mudança climática na atualidade está associada respectivamente aos seguintes aspectos. Ou seja, ele quer 2 ideias. A ideia do Barack Obama, que foi o presidente antecessor ao Donald Trump lá nos Estados Unidos. Os dois têm algumas discussões em relação ao processo de cumprimento das leis ambientais, né? O Acordo de Paris, o Protocolo de Quioto. Então, os dois têm visões distintas. Então, ele quer saber o que estaria associado a isso, tá? Os 2 textos. Então a gente tem que ir nos 2 textos e pensar no seguinte: o que cada um está pensando em relação a esse processo climático. Vamos lá. Ó. Obama acrescenta ao seu legado a luta contra a mudança climática. Na verdade, se a gente for nesse texto aí, vai dizer que o Obama vai estar trabalhando para poder reduzir os processos de emissões, tá? Lá dos Estados Unidos. Lembrando que os Estados Unidos, junto com a China, são os grandes emissores de gases poluentes. E já o Donald Trump, veja só o título do texto: Donald Trump decide retirar os Estados Unidos do Acordo Climático de Paris. Por que isso? Na verdade, os dois têm visões distintas. Enquanto o Obama pensa numa questão, está pensando em relação à mudança climática, né, acreditando no que a ciência define como aquecimento global, o Donald Trump não acredita nesse processo. Para ele, isso é uma invenção para poder parar a economia americana. Então vamos nas alternativas para a gente poder caçar a resposta certa. Letra A: expansão dos insumos agrícolas, incremento da indústria bélica. Lembrando que vocês sempre têm que caçar uma coisa que está relacionada ao que o Obama pensa e outra em relação ao Donald Trump. Não tem nada a ver a letra A. Ingerência dos organismos internacionais. Aprofundamento da crise financeira. Pode ter uma relação aí nesses 2 textos. Neutralização dos desastres ecológicos. Opa, o Obama pode estar pensando nisso. Valorização da independência nacional. Os Estados Unidos já são independentes, então a gente já pode eliminar. Só acaba nos sobrando a B e a D. Então, por que o Obama está acreditando nesse processo? É por causa da ingerência dos organismos internacionais, no caso a ONU, que está pressionando os Estados Unidos. Será que os Estados Unidos reconhecem tanto a ONU assim? Reconhecimento dos prognósticos científicos e, em relação ao Donald Trump,
defesa do crescimento econômico. A alternativa correta aí seria a letra D de Deus, beleza? Vamos passar para a próxima. Conceito de comércio justo mencionado no texto engloba o compromisso de viabilização que o preço pago por uma mercadoria resulte nas seguintes garantias. A gente tem que ir no texto, tá? O alto custo da roupa barata. O texto está falando sobre roupas praticamente descartáveis que as pessoas compram e acabam jogando fora. Isso acaba gerando muito lixo, né? E acaba poluindo bastante o meio ambiente, porque você tem mais recursos, matérias-primas sendo consumidas, você tem mais lixo sendo jogado na natureza, e tudo isso é um processo que acaba gerando grandes impactos. Então, o comércio justo, segundo a ideia que o texto defende, seria o que exatamente? O que é um comércio justo? Esse comércio justo está relacionado a você explorar o meio ambiente de forma sustentável, e você também tem uma relação social, ou seja, o trabalhador, a pessoa que vai consumir aquele produto, possa ter o aproveitamento máximo daquele produto e aquilo ali não gere um lixo tão rápido. Então vamos para as alternativas para a gente achar a nossa resposta. O que seria esse comércio justo, né? O que seria garantido por esse comércio justo? Direitos sociais e conservação ambiental? Opa, pode ser. Direitos civis e flexibilidade da produção? Não, não tem nada a ver. Direitos autorais e preservação da natureza? Preservação da natureza, sim. Direitos autorais, já acho que não, né? Direitos políticos e concorrência empresarial? Bom, se a gente pode ir por eliminação aqui nessa prova, nessa questão da prova, e a gente elimina as erradas. Ó, direitos civis, não está falando disso, comércio justo. Direitos autorais, o texto também não fala sobre. Direitos políticos, menos ainda. Por eliminação, a gente fica na letra A, direitos sociais e conservação ambiental. Vamos passar para a próxima. As reflexões de Simone Beauvoir na obra O Segundo Sexo continuam presentes nos debates atuais referentes ao feminismo e à condição de vida das mulheres em diversas sociedades. De acordo com o texto de Miriam Goldenberg, a abordagem realizada por Simone Beauvoir valoriza os seguintes princípios. Tá? Na verdade, a gente não precisa nem ir no texto, a gente pode ir por eliminação, porque está falando um pouco sobre feminismo, né? Simone Beauvoir é uma das grandes feministas, né? Antigas, né? A luta dela é bastante antiga, então a gente pode ir nas alternativas e ver qual o tipo de princípio que é valorizado por ela. Étnico-racial? Não. Feminismo não tem nada a ver com étnico-racial. Político-religioso? Também não. Histórico-cultural? Pode ser. Econômico-científico? Não. A alternativa correta aí é C, históricos culturais. Reparem que por causa de uma palavra relacionada ao feminismo, a gente já consegue ir na resposta e achar o que o feminismo tem a ver. A luta da Simone Beauvoir tinha a ver com o quê? Questões étnicas? Questões políticas religiosas? Econômicas científicas? Não. Históricos culturais. Questão fácil, resolvemos ela até bem rápido, né? Uma questão complexa agora, né? Vamos para essa. Ela tem gráfico, tem mapa, tá? Então vamos para ver o que a gente tem nessa questão. Considerando as informações do mapa, a curva do gráfico que corresponde à projeção do continente africano a partir de 2015 ou seja, nós temos um gráfico e temos um mapa. Primeiro vamos no mapa para ver o que está mostrando nesse mapa. Taxa de crescimento populacional em 2015. Os países em vermelho, eles são os que têm o maior crescimento populacional em porcentagens, tá? Então a gente tem que pensar nessas porcentagens para poder achar nossa resposta. A partir de 2015, não se esqueçam disso, porque isso vai nos ajudar na resposta. O que acontece? Se a gente observar que no mapa, o continente africano uma boa parte está em vermelho e um amarelo mais escuro, um laranja, tipo um laranja, ou seja, a gente já pode eliminar aí das alternativas o Y e o Z, porque está mostrando uma população que não cresce, uma população estável, que está numa transição demográfica ali completinha. Nasce pouco e morre pouco também, tá? Então só sobram o W e o X, tá? Como alternativas de resposta. Reparem no seguinte, a linha, né, a curva no gráfico do W, que é o laranjinha, ele cresce. Ele está crescendo muito antes de 2015. Ele tem um crescimento a partir da década de 60. Ó, e ele vem crescendo bastante. Já a curva do X, ó, que é o que está falando aqui, ó, 2015, ó, mais ou menos por aqui, ó, no meio do gráfico, nesse meio aqui entre 2000 e 2020, a gente tem um crescimento mais acentuado. Ó. Então, ó, como o mapa está mostrando para a gente que a partir de 2015 o percentual de crescimento da África foi tão grande, a nossa alternativa correta acaba sobrando aqui por eliminação é o X,
porque é a partir de 2015 que tem esse crescimento. Reparem que o laranja tem um crescimento e depois de 2020 ele não cresce tão rápido assim, tá bom? Então a alternativa correta aí é a letra B. Vamos nessa. No âmbito das relações com o Bloco Europeu, parte da população britânica que votou a favor do Brexit não dimensionou adequadamente a seguinte consequência dessa decisão. O que acontece? O Brexit é o processo de saída, né, do Reino Unido da União Europeia. O Reino Unido não está muito favorável a esse processo de recebimento de refugiados, não está favorável ao processo de inclusão de novos países, socorro financeiro aos países participantes do bloco. Então eles decidiram sair, fizeram um referendo, tá? E desejam sair do bloco europeu. Só que eles não consideravam o seguinte: o que eles não consideravam em relação à saída deles desse processo? Se eles saíram do bloco, tá? O que pode ocorrer em relação ao território deles, em relação à política externa deles, em relação à economia? Então a gente tem que pensar nisso para poder chegar na resposta, tá? Vamos nessa. No texto está escrito o seguinte, ó: o britânico Will Dree, estudante de política e economia, tinha 18 anos quando votou pela saída do Reino Unido da União Europeia no plebiscito de 2016. Dree faz parte de um grupo de arrependidos identificados pela hashtag Brexit, combinação de Brexit e regret, arrependimento. São eleitores que se dizem enganados pelas promessas de campanha em defesa da retirada britânica da UE, principalmente a ideia de que o Reino Unido poderia manter o status de inserção e influência no plano europeu e mundial sem ter que submeter à burocracia de uma entidade supranacional. Ou seja, o texto está falando que o Reino Unido vai ter problemas em relação à sua economia e influência em outros países por causa da saída do bloco. Tá? Então vamos ver aqui, ó. Vamos na pergunta, de novo, né? No âmbito das relações com o Bloco Europeu, parte da população britânica que votou a favor do Brexit não dimensionou adequadamente a seguinte consequência dessa decisão: ameaça à defesa do território? Não, porque eles têm uma defesa em relação ao território muito forte, eles têm um exército forte. Restrição à circulação de riquezas? Pode ser. Limitações à autonomia do governo? Também pode ser. Risco à continuidade da democracia? Não. O texto não está falando sobre isso, tá? E nem a saída do Reino Unido da União Europeia gera esse processo. Então sobram duas situações: restrição à circulação de riquezas, limitações à autonomia do governo. Então, repare, vamos ali no finalzinho, ó, no final ali, ó. Principalmente no final do texto, a principal ideia de que o Reino Unido poderia manter o status de inserção e influência no plano europeu e mundial sem ter que se submeter à burocracia da União Europeia ou entidade supranacional. Ou seja, ninguém estava considerando as limitações à autonomia do governo, tá? Restrição à circulação de mercadoria não vai existir, porque existe um livre comércio entre os países participantes e até mesmo entre países que não são mais participantes, tá? Então, no caso ali, a questão certa seria C, alternativa C, tá? No que se refere à relação entre os países africanos e governos europeus, a avaliação de Reis para a crise migratória atual expressa a contradição entre dois fatores. Qual é a contradição relacionada à crise migratória que ocorre na Europa? O texto está falando ali, ó, o Mediterrâneo é o maior cemitério da Europa hoje. Por que existe essa busca total dos africanos e da galera do Oriente Médio em direção à Europa? Não vou falar do Oriente Médio porque está falando da África. A galera está tentando atravessar o mar Mediterrâneo para chegar à Europa, os chamados refugiados, por causa de crises econômicas que foram originadas pelos próprios europeus, tá bom? Então, se a gente for no texto, a gente vai ver que essa questão da migração deles não vai ser tão importante, tá? A gente não precisa saber muito ir lá no texto e procurar o que está acontecendo. A gente já sabe que os africanos estão tentando atravessar o mar Mediterrâneo para chegar na Europa. Então a gente tem que chegar na alternativa correta ali a partir do que a gente tem de resposta aqui, como opções de resposta. Então vamos caçar aqui, porque vai nos ajudar bastante, tá? Vamos lá. Integração global e localismo étnico, não tem nada a ver. Herança imperialista e nacionalismo xenofóbico. Crise demográfica e modernização econômica. Dinamização comercial e desqualificação laboral. Bom, gente, se a gente for aqui por eliminação, vai ficar até fácil, tá? O que está ocorrendo? Os refugiados não são bem recebidos na Europa, tá? Não são recebidos por causa do surgimento dos movimentos neonazistas ou xenofóbicos, tá? Que atacam os imigrantes.
E isso ocorre, essa busca dos africanos em viajar para a Europa, em buscar um socorro na Europa, por causa da herança imperialista. Reparem que os africanos sofreram a colonização, naquele período que traziam os escravos para cá, para o Brasil, e para outros locais também. E também eles sofreram depois a neocolonização, que foi uma das causas da Primeira Guerra Mundial. Tem um vídeo no canal aí que fala sobre a Primeira Guerra Mundial e suas causas. Pode ir lá caçar que você vai se inteirar um pouco mais do assunto, tá? A alternativa correta aqui é B, que é a herança imperialista e o nacionalismo xenofóbico. É uma contradição que existe. Bom, a charge aponta a existência de uma incoerência entre os seguintes aspectos da política externa estadunidense no Oriente Médio. Não tem jeito. A gente vai ter que dar uma olhada aí nas duas charges, tá bom? Para a gente poder identificar qual é a questão relacionada aos Estados Unidos e ao grupo islâmico, Estado Islâmico, né, ou ISIS, né, e a Arábia Saudita. Grupo Estado Islâmico, inimigo dos Estados Unidos. Arábia Saudita, aliado dos Estados Unidos. Grupo Estado Islâmico, autoritário, Arábia Saudita, autoritário. Fundamentalista, Estado Islâmico, Arábia Saudita também. Desrespeito aos direitos humanos, os dois desrespeitam. Aplicam castigos corporais, os dois. Torturam pessoas, decapita pessoas regularmente. Oprime mulheres e minorias, ou seja, basicamente todas as características são parecidas, né? Só que existe uma questão relacionada ao apoio dos americanos à Arábia Saudita e a luta contra o grupo islâmico, o Estado Islâmico, né, o ISIS. Tá? Então vamos lá. Ó. Entre 2014 e 2017, derrotar o Estado Islâmico foi uma das prioridades da política externa dos Estados Unidos. Ao final de 2017, o ISIS foi considerado militarmente derrotado, perdendo o controle de praticamente todos os territórios que havia conquistado na Síria e no Iraque. Qual é a incoerência, né, que existe entre a política externa americana lá no Oriente Médio em relação à Arábia Saudita e ao grupo islâmico? Tá? Alinhamento étnico e liberdade religiosa? Não tem nada a ver com a questão. Tá? Fundamento ideológico e interesse econômico? Pode ser. Conservadorismo social e protagonismo ambiental? Não tem nada de meio ambiente ali na questão. Multilateralismo diplomático, unilateralismo bélico? Bom, poderia ser também, porque tem a questão dos armamentos, mas na verdade não. A questão ali é B, fundamento ideológico, tá? Porque os dois grupos aí, os dois estados, podemos dizer assim, de poder, Estado Islâmico e Arábia Saudita, apesar do Estado Islâmico não ser um estado em si, né, mas ele toma conta de vários governos, né, de vários países, com seu terrorismo. Então existe uma questão ideológica, porque ao mesmo tempo que a Arábia Saudita tem todas as características que o Estado Islâmico tem, ela tem uma característica que ela é parceira econômica dos Estados Unidos, tá? Principalmente na venda do petróleo. Então existe um interesse econômico e um fundamento ideológico. Eu aceito o terrorismo de um, mas não aceito do outro, tá bom? A alternativa correta é a letra B, beleza? Eu vou passar aqui para a próxima. Ao longo do século XX, houve acontecimentos vinculados a projetos nacionalistas similares à concepção defendida pelo historiador Ernest Henning, em 1882. Identifica-se como um desses acontecimentos. Vamos ver aqui, né? Não tem jeito, a gente vai ter que ir no texto. Que é uma nação. O homem não é o escravo, nem de sua raça, nem de sua língua, nem de sua religião, nem do curso dos rios, nem da direção das cadeias das montanhas. Um grande agrupamento de homens de espírito sadio e coração ardoroso cria uma consciência moral que se chama nação. Enquanto puder provar sua força através dos sacrifícios que exige a abdicação dos indivíduos em prol de uma comunidade, essa consciência moral será legítima, terá o direito de existir. Se surgem dúvidas quanto a fronteiras, consulte as populações envolvidas. Elas têm o direito de ter uma opinião na questão. Então vamos ver, eles estão falando ali sobre fronteiras, né? Então vamos nas alternativas para ver o que ocorreu em relação ao projeto nacionalista de fronteiras, né? Para a gente poder chegar à resposta certa, tá? Ele está falando ao longo do século XX, né? Então vamos procurar. Emancipação do Vietnã na pacificação da Indochina? Não tem nada a ver com a questão. Divisão da Polônia no curso da Segunda Guerra Mundial? Não, na verdade a Polônia foi invadida, né, pela Alemanha nazista. Criação da Iugoslávia no fim da Primeira Guerra Mundial. Também não tem a ver, gente, com delimitação das fronteiras. Até tem,
a questão dos Balcãs, né? Mas a Iugoslávia ela se forma mesmo, né? Após, né, a queda da União Soviética, tá bom? Então, no caso aqui, o que sobra de alternativa para a gente aqui é a reunificação da Alemanha. Reparem que no contexto da Guerra Fria, a Alemanha foi dividida pelo Muro de Berlim. Então você tinha duas populações dentro do mesmo território, uma que estava no Oriente e outra que estava no Ocidente, uma que seguia o socialismo, ou pelo menos as ideias socialistas, e outra que seguia as ideias do capitalismo, tá? Controlada pelos europeus e Estados Unidos. Então, quando a Alemanha se reunifica, a gente tem um processo nacionalista aí parecido com o que está no texto. A parte final do texto nos fala sobre isso, né? Se surgem dúvidas quanto às fronteiras, consulte-se as populações envolvidas. Elas têm o direito de ter uma opinião na questão. Poderia ser Iugoslávia? Poderia ser Iugoslávia. Mas a criação da Iugoslávia e a sua determinação de territórios, ela ocorre muito mais no pós-União Soviética do que na Primeira Guerra Mundial, beleza? Passando. A mencionada mudança de filosofia entre a década de 70 e a atualidade refere-se às seguintes prioridades em cada um desses momentos históricos, respectivamente. Ou seja, está falando da década de 70 e lá no texto está falando sobre a construção da Transamazônica, tá? Construção da Transamazônica. Então, o que estava ocorrendo naquele processo ali? Vamos lá no texto para ver o que está escrito. A Rodovia Federal Transamazônica completou 45 anos em 2015, mas ainda não é asfaltada na sua totalidade. A rodovia começou a ser implementada em 70, no governo de Médici. 2 anos depois, ela foi inaugurada, o trecho entre Marabá e Altamira. É o que está em melhor estado atualmente. Um dos diretores do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, o DENIT, disse que durante esse período, mais de 4 décadas, muita coisa já foi feita, mas explicou que o país viveu uma mudança de filosofia. Antigamente, o que era símbolo de desenvolvimento era um trator V8 derrubando uma árvore, uma castanheira. Hoje isso é um crime. Ou seja, qual foi a mudança que teve da década de 70 ao período das grandes obras do governo, né? Grandes obras, né, naquele período da ditadura militar. Então, o que mudou para hoje em dia, né, em relação a esse processo dessa mudança de filosofia que o texto está falando ali? Qual foi a mudança de filosofia? O que ocorria na década de 70 que não ocorre mais atualmente? Então, vamos lá caçar a resposta. Estimular a presença militar, valorizar a proteção estrangeira. Não existe isso hoje em dia, né? Solucionar a disparidade interregional. Um dos objetivos da Transamazônica era esse. Mas era expandir a atividade extrativista? Hoje em dia não existe isso, tá? Ninguém quer expandir o extrativismo. Na verdade, querem controlar o extrativismo. Garantir o crescimento econômico? Sim, beleza. Promover equilíbrio socioambiental? Vamos ver. Controlar o deslocamento populacional? Na verdade, não queria controlar, queria facilitar o deslocamento populacional. Então, por eliminação, a gente chega a garantir o crescimento econômico. Lembra da história do bolo? O bolo vai crescer, a economia vai crescer, depois a gente divide esse bolo, tá? E hoje em dia a gente tem uma questão na região amazônica que está relacionada a um equilíbrio socioambiental, um desenvolvimento sustentável, que na verdade não tem ocorrido, né? A Amazônia tem sido devastada de forma muito intensa. Lembrando que essa devastação da Amazônia pode gerar vários impactos, não só ambientais para a região amazônica, né, mas para outros locais do Brasil. Tem um vídeo no canal falando sobre fatores do crime e explica um pouco essa ação da floresta amazônica para as outras regiões. Se você retira a floresta amazônica, você vai ter uma diminuição de umidade em outras regiões do Brasil. Depois vocês vão lá no canal e dão uma olhada. Ainda hoje atuando nos Estados Unidos, o Ku Klux Klan defende o seguinte princípio: não preciso ir atrás de nada, só eu saber o que o Ku Klux Klan defende e a gente vai chegar na resposta. Ética capitalista? Não tem nada a ver. Destino manifesto? Também não. Cultura individualista? Não. Supremacia racial? Essa aqui a gente respondeu em segundos, gente, muito rápido. Foi rápido, jogo rápido. A influência da inteligência artificial no debate político tornou-se eficaz após a ocorrência do seguinte processo social. Não preciso ir no texto, gente. Está falando ali, ó, a influência da inteligência artificial no debate político tornou-se eficaz após a ocorrência do qual processo? Ou seja, o que ocorreu em relação à sociedade, às tecnologias para poder facilitar essa influência digital. O texto está falando sobre o uso do Twitter, né, o uso de máquinas para lançar campanhas políticas, tá? E difundir algumas notícias falsas, como as chamadas fake news. Então vamos lá.
ampliação da inclusão digital, enfraquecimento da ação legal, eliminação da regulação estatal, crescimento da competição empresarial. Reparem que a única alternativa que fala sobre tecnologias é a letra A, ampliação da inclusão digital. Foi uma questão que a gente resolveu também muito rápido, tá? Como a reforma agrária vem ocorrendo no Brasil, tá escrito lá no título, tá? Então vamos ver aqui, ó, vou só na pergunta que eu já vou achar a resposta sem nem precisar ir lá. As informações do texto e a comparação dos dados do gráfico permite reconhecer um processo socioespacial para o conjunto do campo brasileiro, cujo efeito é o que está ocorrendo no campo brasileiro desde as capitanias hereditárias. A primeira coisa quando a gente ouve falar do campo aqui no Brasil é o que? Concentração fundiária. A terra está na mão de poucos, tá? Essa terra na mão de poucos gerou o grande êxodo rural e o nosso processo urbano, tá? Processo de urbanização acelerado que a gente teve, acelerado e desordenado. Também tem um vídeo no canal falando sobre, tá? Então, a concentração fundiária é o principal problema do campo. Geralmente as questões que falam de agrária têm a ver com essa concentração do campo, tá? Concentração fundiária. Então é só a gente caçar na alternativa o que fala de concentração fundiária, que a gente acha a nossa resposta, que é a alternativa C. Beleza? Resolvemos bem rápido essa questão, né? A contradição apresentada no texto e nos gráficos deve-se ao fato de que o espaço urbano possui simultaneamente os seguintes atributos. Está falando ali no gráfico de famílias que têm déficit habitacional, ou seja, não tem casa para viver. E está mostrando do mesmo lado um número de prédios vazios, de casas vazias. Então, por que ocorre esse processo? Tem muita casa vazia, mas tem muita gente sem casa. Por que ocorre isso? Tá? Então, a gente tem que caçar na alternativa o que mais se encaixa nesse processo. Tá? Valor de uso, valor de troca. Pode ser patrimônio cultural e patrimônio individual. Não tem muito a ver, né, gente? Patrimônio cultural está relacionado aos monumentos históricos, né? Estrutura unicêntrica, estrutura policêntrica, não tem nada a ver com a questão. Território de circulação, território de resistência. Poderia ser isso se a gente estivesse falando de segregação socioespacial, que na verdade esse processo acaba gerando uma segregação socioespacial, mas não está falando disso na questão, tá? A questão está falando sobre valor de uso e valor de troca. As pessoas não têm casa, mas também elas não têm dinheiro para comprar ou alugar os imóveis vazios, tá? Por isso que muitas das vezes ocorrem invasões. Existe o movimento dos sem teto que busca também reparar esse processo. Então isso acaba sendo uma questão fácil de resolver. Só pelo gráfico a gente consegue resolver a questão, beleza? Passando aqui. Tendo como base o mapa da Crimeia e as informações da reportagem, observe-se que a construção da ponte se insere em um projeto russo para a promoção de. A ponte mencionada indica mudanças no processo de anexação da Crimeia à jurisdição do governo russo na atualidade. Lembrando, a Rússia anexou o território da Crimeia, tá? Alegando que a população que existia lá ela tinha uma cultura relacionada à Rússia, então eles tomaram aquele território ali para eles. Tá? E o texto e o mapa estão mostrando uma ponte que eles estão construindo entre Rússia e a Crimeia. E para que está ocorrendo essa construção dessa ponte? É isso que a questão quer saber. Então eu não preciso nem ir no texto, porque o texto, se você for observar lá, está falando sobre a anexação da Crimeia. Isso não importa muito para a gente. O que interessa é saber para que eles fizeram a ponte. Por que fizeram a ponte? Tá? Perdão. Homogeneização política, modernização financeira, centralização cultural, integração territorial. Então a gente tem que ir nessas alternativas e pensar por que fizeram a ponte. Centralização cultural? Não. Modernização financeira? Poderia ser. Homogeneização política, integração territorial. Na verdade, a ponte em si ela está facilitando a integração territorial, que é a nossa alternativa correta. Tá bom? O ato institucional número 1 foi editado logo após a deposição do presidente João Goulart. Nele figuraram medidas destinadas a legitimar as ações do governo, como indica o texto. Um dos efeitos imediatos dessa medida, no que se refere à atuação do Poder Legislativo, foi... Ou seja, o que ocorreu com o Poder Legislativo na época do AI-1, né? Ato institucional 1, né? Foram 5, né? Ao longo da ditadura militar. São mantidas a Constituição... Tá, Vamos para a ideia ali, ó. O presidente da República poderá enviar ao Congresso Nacional projeto de lei sobre qualquer matéria, os quais deverão ser apreciados dentro de 30 dias a contar do seu recebimento na Câmara dos Deputados e de igual prazo do Senado Federal. Caso contrário, serão tidos como aprovados. No interesse da paz e da honra nacional, sem as limitações previstas na Constituição, os comandantes em chefe que editam o presente ato poderão suspender os direitos políticos pelo prazo de 10 anos e caçar mandatos legislativos federais.
estaduais, municipais e excluída a apreciação judicial desses atos. Ou seja, está falando que se eu mandar alguma coisa para o Congresso e ele não for votado, vai ser considerado aprovado. E se alguém se colocar contra ele, eu tenho direito de suspender os direitos políticos de qualquer deputado, prefeito, governador, ou seja, posso cassar o mandato de quem eu quiser. Tá? Então, o que isso acabou gerando para o Poder Legislativo? Ampliação de atribuições? Não. Restrições de incumbência tributária? Também não. Convocação de novas eleições? Também não. Perseguição de grupos oposicionistas, ou seja, o AI-5 perseguia quem estava contra aqueles processos. Tá? Nós acabamos a nossa correção e lembrando o seguinte, a correção da UERJ, reparem que foi uma correção relativamente rápida, tá? Mas a gente pode tentar resolver essas questões de forma até mais rápida, tá? Eu tentei aqui mostrar para vocês como vai no texto e como você pode caçar as alternativas corretas. Mas